Vamos lá e vamos falar sobre a economia brasileira que a política está agitando bastante, dadas as movimentações aí em torno de moeda comum. Vamos explicar isso sobre moeda comum, diferenciar de moeda única. Também vamos falar do que realmente devemos prestar atenção em relação a ações na economia brasileira. Também vamos falar sobre Americanas, que não foi a grande mentira que foi contada nos últimos tempos. E também vamos falar aí de dois ativos que parece que estão em posição de foguetear, de decolar. Vamos lá e vamos começar falando aí sobre essa moeda comum. Tá gerando um monte de memes na internet, alguns muito bons, né? Dando nomes do que poderia ser o nome dessa nova moeda. Mas aí a gente precisa fazer aí algum tipo de ressalva. Uma moeda comum não é uma moeda única. Uma moeda única seria tipo o euro, que é aceito, é uma moeda que circula em todos os países que fazem parte da zona do euro. É uma moeda única. Uma moeda comum é uma unidade de conta. O Brasil vai continuar tendo o real, a Argentina vai continuar tendo o peso, apesar de sempre quererem terem o dólar, já que o peso, né, tem todo o seu problema dado todo o cenário econômico da Argentina, tá? Mas não tem aí, né? A gente não vai ter uma moeda dividindo. Poderia ser um caminho para uma moeda única? Quem sabe estamos caminhando por uma argentinização? Talvez não desta forma, talvez de outra forma na parte da inflação. Mas tudo é cedo para dizer. Eu vou mostrar aí o que a gente precisa estar observando. Ainda dentro desse assunto de moeda comum, tem até uma reportagem da Forbes que é bem interessante, porque eles explicam que é uma ideia antiga. O Sarney, sim, o Sarney, tentou implantar, tá, há 3 décadas passadas uma moeda comum chamado o gaúcho e que não deu certo justamente pelas dificuldades econômicas de cada país. Vale lembrar que nessa época aí o Brasil enfrentava uma hiperinflação e o Sarney foi um dos campeões aí de inventar soluções, né, pouco ortodoxas que não deram certo para tentar controlar os preços da economia. A gente só foi estabilizar os preços, uma coisa que não tem ainda na Argentina, com o Plano Real. Outra coisa interessante é falar aqui que já existe, tá? Tem aqui o Pedro Raffi, a professor da Mackenzie, diz que já existe aqui um sistema de troca direta de reais por pesos em operações de importação e exportação. Porque uma das justificativas que estão falando sobre essa moeda comum seria que os países evitarem utilizar o câmbio de dólares, dado que a Argentina não tem as reservas de dólares que o Brasil tem. Eles têm dificuldades com o seu câmbio em dólares. Mas já existe aí um sistema, segundo o professor, e esse sistema se chama Sistema de Pagamento em Moeda Local. Então por isso estou achando interessante essa reportagem da Forbes. E outra coisa que eles estão defendendo aqui, com alguns argumentos, é que isso provavelmente não vai dar certo se for implementado. Eu acho que eu vou nem chegar nessa parte. Eu acho que isso é cortina de fumaça para outros assuntos. Eu acho que o presidente quer se projetar aí dentro do Mercosul, quer tentar recriar o Mercosul, talvez, né? Fortalecer o Mercosul, né? Voltar a apostar no Mercosul, que já se mostrou um fracasso, tá? E aí a gente tem que entender o que é isso. Se é simplesmente para ganhar um pouco mais de estatura geopolítica e conseguir outras coisas por estar reforçando o Mercosul, ou realmente estar apostando em se juntar aí com países que são economicamente e até politicamente muito ruins, tá? Temos que observar um movimento de um dirigente de um país do tamanho do nosso, de forma geopolítica, de estar se relacionando com outros países, não é ruim. Temos que ver aí qual é o objetivo. O objetivo aí é que pode talvez ser aí um tiro
no pé. Vamos lá e quero mostrar a cortina de fumaça e o que eu acho que é mais importante para a gente estar monitorando na economia brasileira, que é essa questão, né, de independência do Banco Central. Mas é difícil agora tirar a independência, voltar atrás, mas meta de inflação, mexer na meta de inflação, pode aí ter mudanças em posições dentro do Comitê de Política Monetária, que pode talvez a médio e longo prazo fazer algumas alterações e isso sim pode ser muito problemático. Por quê? Mudar a meta de inflação agora, dado tudo que está sendo sinalizado no país, não vai fazer os juros retrocederem. Você pode forçar os juros na marra, né? Querer jogar uma taxa de juros baixa, como fez a Turquia recentemente, e a moeda explode, ok? Então, achar que só por mudar a meta os juros vão, né? O mercado de juros vai começar a precificar uma queda sem a gente ver aí trajetória fiscal e realmente a trajetória da inflação, pode ser um baita tiro do pé e isso a gente precisa monitorar. E falando de juros, tá? Eu já vou fazer um link com a Americanas para dar uma falada sobre o assunto da Americanas, porque eu acho que essa não foi a grande mentira que a gente viu aí no Brasil recentemente. A grande mentira foi, e eu coloquei alguns vídeos aí ano passado falando sobre taxa Selic, não caia no canto da sereia, o mercado financeiro, muita gente defendendo que a taxa Selic estava próxima da gente pensar em cortes, em queda, e a taxa Selic aí não deverá, se não for na marra, se for pelo caminho normal do mercado de juros, retroceder tão cedo, dado tudo que está sendo sinalizado. Essa foi a grande mentira. O mercado de juros ainda está muito pressionado. Não disparou ainda, né? Está mais alto do que quando começaram a contar essa mentira, mas essa foi a grande mentira. E agora nós vamos falar de Americanas, porque saiu a lista dos credores da Americanas, deste rombo de 40 bilhões, tá uma briga, os bancos estão acusando o trio 3G, né? O trio 3G está se defendendo, a Americanas está se defendendo, um acusando o outro. O que a gente tem que pensar assim, né? Ok, se os controladores não viram isso, né? Dizem que não viram isso, os bancos que emprestam dinheiro também não viram isso. Meio estranho não terem visto, certo? E emprestando dinheiro. Então agora está esse negócio de narrativas, mas o que é importante? O importante é ver a exposição de todos esses credores, tá? Um Bradesco 4,8 bilhões, Santander 3,6, BTG 3,5, Votorantim 3,2, Itaú 2,8, Safra 2,5, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não vou falar todos os valores. Isso só de bancos, é uma exposição bem relevante dos bancos brasileiros de uma forma geral a esta empresa. Empresas de tecnologia também têm são credores também, não são valores muito altos. Já Nestlé com 260 milhões, Mondelez, Neugebauer. Agora olha aqui, ó, fabricantes eletrônicos, Samsung 1,2 bilhão. É bastante coisa. Então tem toda essa exposição, os bancos em grande parte, tem pequenos também que talvez se não receberem quebrem, né? Então isso também tem efeitos até na própria economia, né? Se quebraram Americanas, realmente não pagarem, não conseguirem injetar capital, não quiserem injetar capital, se teve fraude tem que ser punidos e presos as pessoas que fraudaram, ok? Então isso é um assunto aí importante, dada toda essa exposição. Tem fundos imobiliários que também têm exposição, ou seja, tem bastante aí ramificações nesse caso da Americanas e é importante a gente continuar acompanhando os desdobramentos. Agora vamos lá, vamos falar do que interessa, que é ativos que podem subir bastante. E aqui eu estou com o S&P na tela, tá? O S&P aqui está no gráfico diário para mostrar o seguinte.
quase média de 21 cruzando aqui, já cruzou de 50, quase cruzando da de 200, que pode dar um impulso, tá? E quando eu jogo e vejo isso no semanal, nós temos uma LTB aqui, ó, que está praticamente quase rompendo aqui no semanal. Vamos acompanhar o fechamento dessa semana. Ideal fechar acima da média de 50. Pode ser a sinalização de que o mercado americano quer subir, que o S&P pode subir. Tem vários desafios no caminho. 4.310, por exemplo, essa região já é um desafio. Depois tem desafio mais à frente, tá? Mas pode ser o início de uma trajetória, de uma retomada da trajetória altista. Claro que pode subir, bate nos 4.310 e lateralizar. Tem várias questões no caminho, se vai ter recessão ou não nos Estados Unidos, se realmente a inflação está controlada. Quando a gente falar de commodities, principalmente do petróleo, que é o outro ativo, tem que estar no radar. Estamos aí no meio da temporada de resultados. Microsoft no início subiu bastante, depois devolveu. Tem questões aí, pode trazer algum tipo de turbulência, principalmente quando começarem a ajustar os lucros futuros. Outra coisa sobre, né, mercado americano é o Nasdaq, que gera ainda um pouquinho de dúvidas, tá? Inclusive ele também está aqui querendo romper aqui a LTB, na verdade já está rompendo, mas ainda não fechou a semana, com essa aproximação da média de 21 com a de 200, que ainda pode, né, falhar aqui em subir e cruzar para baixo, quem sabe empurrar os preços para baixo. O outro ativo é petróleo. Eu já venho falando e fiz alguns vídeos falando que, né, existem vários gestores apostando que com a retomada da atividade econômica na China, né, as commodities podem dar uma acelerada e uma delas é o petróleo. Tem gente falando de volta, né, o petróleo ir a 150 dólares, quem sabe até mais, dado que existem todo problemas de oferta e demanda, ou melhor, problemas de oferta, e aí a demanda aumentaria e pressionaria os preços. E aqui o petróleo, né, o Brent, está ainda trabalhando abaixo da média de 21, mas está rompendo lateralmente essa LTB, né, um fechamento acima da média de 21 aqui já pode ser uma sinalização que possa ser um início de uma puxada para cima. Claro, tem desafios no caminho, né, mas é um outro ativo aí que existe essa narrativa e que possa, né, não é improvável que isso ocorra. Precisamos observar China, ver como é que a China vai voltar depois do feriado, ver como é que vai ser a questão, o que vai transpirar sobre Covid na China, dado que tem muita coisa que está sendo segurada, não se sabe exatamente como é que está a situação na China, mas pode ser aí que ocorra o pico do Covid, depois as coisas se estabilizem e aí as coisas podem ser retomadas. Então, temos aí de olho o S&P, o Nasdaq, a Bolsa Brasileira está passando uma região importante aqui. Um fechamento ainda não fechou acima de 114, né? Era um desafio de curto prazo aí, né? Que ela vinha brigando e não conseguia passar. Ela vinha aqui, entrava venda, vinha aqui, entrava venda. Parece, ainda não fechou a semana, que pode passar. E o dólar tá voltando aqui, né, dentro da lateralização, querendo testar aqui uma LTA, pode ser que rompa, e romper ele pode ir para baixo, dado tudo o que está sendo falado. Existe aí uma narrativa que os estrangeiros, por enquanto, estão aí otimistas com o Brasil, dado que eles estão vendo o Brasil em relação ao restante do mundo, aos outros mercados emergentes. A China tem vários desafios e o Brasil ainda é um pouco mais seguro que a China, né, dado as tensões geopolíticas, e tem a questão de commodities. E commodities, pessoal, que ajuda o Brasil, tá? Pode ser, né, ajuda a levar a bolsa para cima, pode ser o calcanhar de Aquiles, porque pode retornar como inflação no Brasil e globalmente. Então, tudo isso são os assuntos que estão rolando no mercado, que a gente precisava conversar, tá? Que está interessante da gente acompanhar, porque pode ter desdobramentos futuros. Legal? Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e um grande abraço.